Sou a Aline Ren do programa Um Salto a Mais. Estamos trazendo para vocês nesta semana uma série de mulheres inspiradoras. Quem foram as mulheres inspiradoras do mundo que nos trouxeram aí muito da história? Foram protagonistas, cada um ao seu modo, de momentos diferentes da história. E a escolhida de hoje foi a Madre Teresa de Calcutá. Ela que nasceu em 1910 e faleceu com 87 anos em Calcutá, na Índia. Ela teve uma vida toda dedicada para os pobres, para quem tinha mais dificuldades. E por isso, por muito tempo, ela foi conhecida como a Santa das Sarjetas, porque ela cuidava das pessoas que não tinham o que comer, não tinham o que beber, nem o que vestir e nem onde morar. Então ela criou a Congregação Missionárias da Caridade, que fazia com que ajudassem pessoas mais pobres mesmo, com mais dificuldades, as mais vulneráveis, ela ajudava. Madre Teresa de Calcutá teve o seu trabalho reconhecido no mundo todo. Essa instituição que ela criou está em mais de 139 países e tem 5.000 pessoas aí representando essa Congregação Missionárias da Caridade, que foi o que ela criou. Então, por tudo isso, por ela cuidar tanto das pessoas, por ela ser alguém tão generosa, né? Ela recebeu o prêmio Nobel da Paz em 1979. Então, além deste prêmio, ela recebeu vários outros. E ela realmente é alguém que fez a diferença no mundo da maneira dela, né? Do que ela acreditava ser ideal. Ela tem uma frase atribuída a ela que é: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. Que legal, né? Ela tem todo esse cuidado. Ela diz que a paz começa com um sorriso. E realmente, né, se nós formos ver numa briga, por exemplo, não existe vencedor, né? Se quiser entrar numa briga, evite-a. É o melhor jeito de você vencê-la. E ela traz isso muito claro na sua vida, né? Ela trabalhou pela paz por muito tempo. Ela entrou para a vida religiosa muito cedo. Ela diz, inclusive, que o dia do batismo dela é mais importante do que o nascimento, propriamente, e era o dia que ela comemorava o seu aniversário. Mas houve um momento da vida dela em que ela claramente falou, inclusive, sobre isso, ou relatou nas suas cartas, de que passou a ser descrente a Deus. Ela já não conseguia mais acreditar de que Deus de fato existia, vendo tantas coisas difíceis acontecendo, né? Imagine hoje em dia. Se ela estivesse hoje aqui para perceber esse movimento todo que está acontecendo no mundo, o quanto realmente é importante ter e manter a fé, né? Mas a Madre Teresa escreveu em algumas das suas cartas, olha só que interessante: tão profunda a ânsia por Deus e repulsa, vazio, sem fé, sem amor, sem fervor. Almas não atrai, o céu não significa nada. Reze por mim para que eu continue sorrindo para Ele apesar de tudo. Então, ainda em 1959, ela disse: se não houver Deus, não pode haver alma. Se não houver alma, Jesus, você também não é real. Então, pensando nisso, até ela e quantas outras pessoas tão tementes, muitas vezes desacreditam, né, em Deus ou em determinadas situações. Essa crise espiritual, esse silêncio divino, também se entende como importante para esses seres que passaram a vida toda se dedicando para a igreja, né? Ainda assim, apesar essa situação toda dela se perceber descrente muitas vezes e relatar isso nas suas cartas, nos seus diários, ainda assim ela fez o bem para muitas pessoas e também ela foi canonizada, ela foi beatificada em 2013 e canonizada em 2016 por ela ter, segundo o que diz aqui, né, ela teria sido a responsável pela cura de uma indiana de um câncer de estômago, que é de uma forma inexplicável, um milagre de fato. Então, é atribuído a ela esse milagre, ele foi investigado, tudo mais, e se entendeu que sim, de fato, ela merecia ser santa. Então, Santa Madre Teresa de Calcutá. E uma coisa interessante também dela é que ela tinha as pessoas que não gostavam dela, não. Inclusive, existem alguns estudiosos, algumas pessoas que passam a entender a vida dela e buscar saber o que de fato aconteceu na vida dela. Porque alguns dizem que ela não entregava tudo aquilo aos pobres do que era mesmo o que ela falava, que a entrega era muito menor do que ela divulgava, ela, a instituição dela divulgava,
que ela angariava fundos muitas vezes que não eram destinados para o caminho correto, que não era para o bem desses pobres e oprimidos. Então, para te ver que mesmo a Madre Teresa de Calcutá, feito tanto bem no mundo, né, ainda assim existem pessoas que a criticam, que não gostam dela e que muitas vezes nem entendem de fato qual foi o trabalho dela. Ou talvez venha algum ângulo, ou talvez eles até tenham razão, mas de toda forma, algo de bom, com certeza, essa mulher fez para o mundo. Então, Madre Teresa de Calcutá é a nossa escolha de hoje. E eu deixo essa reflexão no final aqui, ó. Críticas e controvérsias, né, em relação a Madre Teresa de Calcutá. Se nem ela, que foi Madre Teresa de Calcutá, agradou a todos, por que é que nós precisamos fazer isso? Por que é que a gente insiste em querer que as pessoas gostem de nós, né? Haverão aqueles que vão gostar, haverão os que não vão gostar tanto assim, e mesmo assim nós conseguimos seguir aquilo que a gente acredita, fazer o bem para as pessoas do nosso modo. E também é importante pensar que tudo é uma questão de perspectiva, a maneira e o ângulo em que nós olhamos determinada situação. Por isso, desejo que você se inspire na Madre Teresa de Calcutá e pense: quem é a Madre Teresa de Calcutá que existe em mim? E o que eu posso fazer com isso? O que eu posso atribuir na minha vida por ter sido inspiração da Madre Teresa de Calcutá? Esse é o desafio da nossa semana. Fiquem bem, um beijo!